com muita alegria, né, a gente realmente realiza esse debate em preparação, né, para a Jornada Mundial da Juventude de 2016. Então, como tarefa, essa agora, nós estaremos realizando um debate. Né? Vão ser compostos à mesa, né, e também queria salientar a presença dos meninos do grupo de jovens pescadores no debate de hoje. Né? Muito obrigado também pela presença de vocês. Bom, para compor a mesa, chamamos o representante do Poder Executivo, o senhor Geraldo Alves Cordeiro, vice-prefeito. Representando o Poder Legislativo, o senhor Dr. Anísio de Souza Ferreira, representando a Câmara Municipal de Turmalina. Também convidamos a senhora Maria de Lourdes, psicóloga, representando o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e a Câmara do Conselho Antidrogas. Representando a Pastoral da Criança de nossa cidade, a senhora Roselene Cordeiro. Representando também a Pastoral da Família, a senhora Jane Almeida Alcine e Maria Lopes Oliveira. Representando a entidade que trabalha com jovens aqui da cidade, as senhoras Tamires Viana e Karen Soares. Também como solicitado, 2 jovens, né, que têm pais que participam efetivamente da paróquia, a senhora Renata, a senhora Yara e a Alice. E 2 jovens representantes de pais que não participam efetivamente da paróquia, a senhora Renata e o senhor Vitor. Composta a mesa, pode ser sentado. Gostaria de agradecer mais uma vez, né, a presença de todos que aceitaram o convite, porque quando a gente recebeu a proposta, né, nós ficamos meio que sem saber, né, de que forma que nós iríamos trazer todos vocês aqui, e vocês aceitaram prontamente o convite. Então, muito obrigado, Deus te abençoe mesmo a todos vocês. Então, para dar início ao nosso debate, temos uma fala, né, do Papa Francisco, da Jornada Mundial da Juventude no Rio 2013, em que ele diz aos jovens: passemos adiante e nos tornemos construtores da igreja e protagonistas da história. Passemos adiante e nos tornemos construtores da igreja e protagonistas da história. Então, o tema do nosso debate de hoje, ele tem como tema: qual o papel do espaço do jovem na sociedade e na família? Então, investigar qual que é o papel do jovem dentro da sociedade, qual é o papel do jovem dentro da família e qual é o espaço que ele encontra para exercer esse papel na sociedade e na família. Por isso nós temos aqui representantes do setor, né, executivo, judiciário, legislativo, entidades sociais civis, né, como os próprios jovens também, para que nós podermos debater, né, qual que é esse espaço, qual o papel que o jovem tem hoje dentro da sociedade, dentro da família. Né? Vai ser um debate
bem aberta, então não vai ser muito aluno por vez. Quem quiser tomar a palavra pode dizer, né, da mesma forma que o outro quiser complementar, né, a fala da pessoa, pode entrar também. Né? A gente está aqui fazendo um bate-papo mesmo a respeito desse tema, que para nós também é muito importante, né? Creio para vocês também, tanto no setor executivo lá, no setor judiciário, saber o que o jovem pensa, o que as entidades pensam, né, sobre isso. Então, só para, né, dar início, para ver um pouco do nosso tema, qual seria o papel do jovem na família? E aí, a gente pode entrar mais, né, nas entidades que trabalham na lei dos pastorais, que trabalham com o pastoral da família, com o pastoral da criança, que trabalham mais diretamente com a família. Qual é o papel do jovem dentro da família? Qual seria esse papel que o jovem exerce dentro da família hoje? Porque antes, a gente via, né, que o jovem, tanto homem como mulher, tinha um papel bem específico dentro da família. Né? A mulher, a jovem mulher, né, cuidava dos afazeres de casa, porque a mãe tinha que trabalhar, o pai tinha que trabalhar. Né? E o jovem homem, desde cedo, desde os 12 anos, 13 anos, já tinha que também trabalhar, exercer um serviço até remunerado para poder ajudar na família. Né? E hoje, será que esse papel continua? Se quiser, pode. Deixa eu falar aqui com você. Hoje, de fato, se diferencia muito o papel do jovem na família. Ele continua sendo o promotor, às vezes, da casa, aquele que está ali presente. Na família hoje, eu acho que o jovem está saindo muito cedo de casa, né? Antes, o jovem estava muito presente na família. Porque, talvez por não ter oportunidades ou as condições, né, não davam para que o jovem saísse, buscasse instrução, conhecimento. Eu falo da minha época mesmo, porque para sair, para estudar, eu tive que ir bem mais tarde. Né? Então hoje esse papel mudou. O jovem está conhecendo, está buscando educação, conhecimento muito mais cedo. Né? O espaço dentro da família, ele continua. Né? A gente tinha um espaço de quem estava ali ajudando, nos afazeres de casa, né? Mas hoje o jovem continua fazendo isso, talvez de forma mais, até mais eficaz, né? Porque hoje o conhecimento está perto, está mais fácil, né? Mas ele continua tendo um papel de extrema importância dentro da família. Talvez, o que eu questionaria hoje é que tem tantas coisas, os meios de comunicação, a mídia, a questão da tecnologia, tem nos afastado muito da família. Né? Tem afastado a juventude um pouco da família, porque talvez essa mídia de hoje ela não chama muita atenção. E aí, a juventude está cada vez mais ligada à tecnologia, utilizando essa tecnologia, e às vezes a família tem ficado um pouco de lado. As conversas, os bate-papos, né, se perderam na realidade. Eu acho que hoje, eu representando o CRAS, o que a gente tenta muitas vezes em Conselho da Criança, o que a gente tenta muitas vezes é tentar resgatar esses valores. Antes os jovens tinham que sair da casa para vir para a cidade, porque na roça, né, não tinha condições. Hoje continuam saindo da família muito cedo, em busca mesmo do conhecimento, e isso é um ponto positivo, está mais fácil, né? Mas tem esse outro lado, que eu não sei dos meus colegas. Eu gostaria de completar uma coisa que você falou aí. Eu acho que hoje o jovem na família, assim como na escola, a escola hoje não prepara mais o jovem para a vida, para se formar um cidadão, e sim para passar no vestibular. Assim na família também eu vejo que os pais estão preparando os filhos para ganhar dinheiro, para se sustentar. Mas só que aí vão formar profissionais, vão ser pessoas sem uma inteligência emocional, porque não teve esse contato com a família, esse contato íntimo. Eu acho que falta isso. O jovem hoje, na família, ele não está tendo isso que você falou, essa aproximação. Sem referência, muitas vezes. E hoje, quando a gente fala em família,
temos hoje vários conceitos de família, né, gente? Antigamente a coisa era mais pai, a mãe, os filhos. Hoje vocês veem como que existe família de todo jeito. É o avô e a avó que cuida dos netos hoje, né? É a mãe sozinha, é um pai que está ficando sozinho e assumindo a criação dos filhos, né? Então hoje está muito difícil. A gente está vendo aí como está a questão, está tendo uma mudança. Vamos abrir o verbo, os casais que são homoafetivos, né? Então, assim, uma família constituída que duas mães cuidando de uma criança que para ela não existe um pai, né? Então, assim, está complicado, né? Porque está tendo uma dificuldade, às vezes, de cobrança, né? Então, antigamente não, o pai e a mãe ali, ó, né, na família tradicional, era muito mais fácil de você cobrar dos seus filhos, né? Atribuir tarefas e cobrar mesmo que ele cumprisse aquela tarefa, que ele cumprisse aquela tarefa. Então, hoje está difícil. Uma avó que às vezes não consegue dominar mais o neto dela, que é ao mesmo tempo filho, né? Filho, neto, é tudo ali. Então, assim, as coisas estão complicando, né? Nesse sentido, e parece que esses valores realmente, né? De colocar cada um com o seu papel, está difícil, está muito complicado, né? Então, como vocês estão falando, a gente trabalha, né, para colocar o filho na escola e tudo, mas tem uma certa dificuldade de educá-los para a vida mesmo, de ensiná-los a ser verdadeiros cidadãos, né? Lá fora, às vezes a gente não consegue que o nosso filho seja uma pessoa educada, solidária, né? Porque a vida está ensinando muita coisa, está ensinando coisas que assim, está atropelando a educação que os pais estão dando lá dentro de casa, né? Você tenta educar de uma forma, mas a vida está ensinando diferente, a migra, em um minuto, em questão de segundos, você tem uma informação, uma em cima da outra, isso cabeça da gente, né? E não sabe que lado você vai ouvir o pai, mas a mãe, se ele ouve o colega dele, se ele ouve aquele outro lá que invadiu o WhatsApp, sabe, os contatos dele, está dando uma opinião, então é muito complicado, né? Educar para determinar os papéis de cada um, não para brincadeira. Tá? Eu estou inicialmente representando aqui, os amigos, né, estou aqui representando a Câmara do Marinho, o presidente da Marinho, que tem essa tarefa aqui hoje, e agradecer a vocês o convite. Ele não pôde vir, nem os vereadores, em função da reunião da Câmara Municipal, já anteriormente programada, tem início às 18 horas, costuma terminar às 10 horas. Então, a Câmara Municipal nos pediu que agradecesse os organizadores do evento pelo convite e, por sinal, é uma iniciativa muito louvável e a gente gostaria até que tivesse uma atitude maior, abrangendo um número maior de jovens, porque essa questão de papel dos jovens na sociedade e na família, também para seus direitos e deveres, está na ordem do dia, né? Nós estamos vendo aí o que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo como um todo, essa dificuldade que tem a família hoje de encarar esse problema da educação dos jovens, da sua preparação para ser um cidadão do amanhã, cidadão do futuro, eu destaco muito essa dificuldade que tem a família, dessa nova realidade, de lidar com essa geração de Facebook, geração de smartphone, tecnologia, a geração da tecnologia. Os jovens, não sei se é porque pretende talvez uma opção, de ficar lá na cama do quarto, ou na mesa, no computador, no notebook, no smartphone, comunicando no WhatsApp, Facebook, etc., porque tem uma hora de diálogo ali com a família, etc., falar de assuntos talvez que para eles é um pouco chato, estudar, assumir alguma responsabilidade, essa mudança que houve na legislação, que o jovem não pode mais trabalhar, né? Só com 16 anos de idade, dos 14 aos 16
isso, tem isso aqui. Quer dizer, imagine vocês como vai ser o mundo daqui 10 anos. Né? Nós, por exemplo, na área do direito, na advocacia, estamos preparando agora para enfrentar, nos máximo 2 anos, os processos serão todos digitais, não vai ter mais aquele processo físico lá na parede, tudo armazenado no computador. Então, quer dizer, quem está preparado para essa nova realidade, para essa nova tecnologia? Olha para você ver o que é a comunicação hoje no mundo, né? Todo mundo deve estar vendo a televisão aí, todos os dias está sendo noticiado aquela adesão de jovens da Europa e até dos Estados Unidos, lá no Oriente Médio, sendo seduzidos pelos terroristas do Estado Islâmico, né? Esse final de semana anunciou-se lá a prisão detenção de 2 jovens de 16, 17 anos, que estavam querendo embarcar lá da região do Iraque, da Síria, onde o Estado Islâmico está arregimentando essa juventude para integrar aquele grupo terrorista. Tudo isso através do quê? De comunicação, de tecnologias e aplicativos que estão disponíveis. Como é que um rapaz de 16, 17 anos sabe que ele tem condições de ir lá para o Iraque, ou lá para a Síria, integrar o Estado Islâmico através de comunicação? Ou seja, os pais não têm controle sobre isso. Né? No Brasil, você só é polícia depois de 18 anos de idade. Até os 18 anos de idade, o dono do seu contato é seu pai, sua mãe. Né? Como é que o jovem também lida com isso? Esse espaço da família, como é que está sendo encarado hoje? Espaço da sociedade, o flagelo das drogas. Eu fui secretário da cidade, eu conheci maconha quando eu tinha 29 anos de idade, e assim mesmo como advogado. Fiquei curioso, né? Eu advogado, eu fui aquele lá correndo com o rapaz, porque eu não achei de maconha. Mas hoje, quem é que não conhece maconha? Né? Quem já não Paulo, jovem de 14, 15 anos de idade, que não consegue, mas pelo menos um colega que já teve contato com as drogas. É um mundo completamente diferente, a família está preparada para isso, nós não estamos. Eu fui educado num modelo bem diferente de hoje, né? Mais conservador, da família tradicional. Né? Minha família nós somos 14 irmãos, todo mundo vivo aí. Meu pai morreu em 1986 e minha mãe não casou mais, estava até hoje viúva. Então, a gente que foi criado naquele modelo tradicional tem dificuldade de aceitar aquilo que ela falou, né? Novas famílias, novos conceitos de família que estão surgindo. Na semana atrasada mesmo, houve um caso de Capelinha, que foi parado no jornal, o juiz de Capelinha, referindo a guarda de uma criança para a adoção, para um casal homossexual masculino, do lado do Rio de Janeiro, e é uma criança que tinha sido rejeitada de uma família tradicional, de uma tradicional pai e mãe que tinha adotado. Essa criança não teve adaptação, sofreu, voltou para a casa de abrigo, né, lá na Capelinha, e apareceu um casal homossexual do lado do Rio de Janeiro, né, masculino, que adotou esse menino. Está bem lá. É uma coisa que a gente fica encarando com uma certa dificuldade, mas há exemplos bem sucedidos. Né? Aí, aqui nós estamos fazendo um debate no âmbito de jogos que pertencem à igreja católica. Né? São católicos, é uma religião do Deus, também. O pai é católico tradicional, conservador, muito próximo com padres, né? Então, a gente fica questionando, mas tem que mostrar. Quem é que está preparado para isso? Como que nós nos preparamos para isso? Como que você pega uma pessoa da idade de 50, 60 anos de idade, a dificuldade muito grande disso. Mas é para vocês que é complicado. Até do ponto de vista religioso, que havia tolerância, compreensão, né? Uma nova maneira de interpretar a Bíblia, quem sabe, interpretar o cristianismo. O que é o amor? Essa realidade aí é que se coloca diante de todos nós, e principalmente de vocês, que vão, daqui uns dias serão pais também. Esse jovem está em casa, esse faz jovem tem essa dificuldade de se empenhar no seu papel.
14 anos, assim, desafio muito o pai, eu acho um desafio demais o pai, na questão da desobediência. Ah, não, eu quero ir, vai para uma festa, eu quero ir. Momento que você vai, quem é a companhia, como é que vai ser as pessoas que vai ser acompanhado lá. Não adianta achar que já sabe que tudo está no mundo. Mas como é que ele deu isso? Como é que segura esse tipo de estado? Antigamente era ataque. Você também pode ir. Em todos os momentos, a juventude teve esse conflito, né? Porque na época dos nossos pais, né, muitos casavam muito cedo para sair dessa criação rígida, né? Que os pais colocavam punham sobre os filhos, né? Então, hoje a gente, o conceito de juventude, parece que a gente tem um pouco de intolerância, eu digo assim, porque a gente acaba falando que o adolescente hoje é um adolescente, que o jovem é o problema. Inclusive, antes de vir para cá, eu estava olhando na internet de uma pessoa que fala o seguinte, que hoje esperam do jovem, para uns, eles esperam que o jovem seja aquela pessoa que vai estudar, que vai ter um bom emprego, que vai voltar e ajudar a família. Outros pensam que a juventude de hoje tem que ser aqueles que vai além disso, que são aqueles que têm que se mobilizar, que têm que correr atrás dos seus direitos. Então a gente vive numa balança. Muitos cobram que o jovem tem que ser aquele que trabalha, o trabalhador, aquele que faz acontecer dentro de casa, e os outros que cobram que o jovem precisa participar mais. Né? Que ele tem que estar mais presente nas manifestações, nos movimentos, e que às vezes o jovem deixa às vezes de participar, né? Porque justamente por causa das exigências de uma boa parte da sociedade, né? Que tem essa cobrança. E aí acaba influenciando a família. Nós estamos fazendo um diagnóstico, por exemplo, do Conselho de Criança e Adolescente, que nos está assustando, por exemplo, são famílias muito jovens. Tem bairros que, uma boa parte do bairro, os chefes de família têm menos de 18 anos. Né? São pais com 16 anos, mãe com 15 anos. Então é assustador a gente perceber que o Marina, por exemplo, esse jovem está ficando adulto demais muito cedo. Né? Enquanto pastoral da criança, eu vejo uma coisa que a gente percebe dentro da família. Quando a Mariazinha fala isso aí, por exemplo, que assusta, uma coisa que, por exemplo, antigamente, até pouco tempo, a irmã mais velha, né, era responsável por cuidar do irmão mais novo, né, da criança, de casa, para mãe trabalhar, o pai. Hoje não, hoje tem mãe de 14 anos, né, que ao invés de estar talvez dando cuidado, mas agora já tem filho também que é dela, que ela tem que cuidar. E a gente vê que às vezes, hoje a gente não vê mais, você chega numa casa para visitar, você não vê mais a mãe falar, não, eu saio para trabalhar, mas é ela que cuida dele, do irmão mais novo. Hoje a gente não vê essa situação. A filha mais velha não quer ficar em casa cuidando do irmão mais novo, ela quer buscar o espaço dela, ela quer também. Deve ter, que é dela, ela não quer mais, ela acha que ela ficar em casa cuidando do irmão mais novo, ela está ficando para trás. Coisa que eu acho que mudou muito na família. E talvez também perdeu, eu pensei que perdeu um pouco esse tempo, parece que o irmão mais velho não tem mais aquele cuidado, não é que não gosta, não tem mais aquele cuidado que deveria ter com o irmão mais novo, né? Porque ele crescendo, falta um pouco essa. Ou então ganhou um espaço, Então, o espaço que acabou esquecendo, né? Que é realmente uma princípio. Não é que necessariamente tem que ficar cuidando do irmão mais novo. Que hoje também mudou muita coisa, às vezes a mãe não precisa mais sair para trabalhar, não tem mais tanto, né? Esse papel tem mudado. Mas às vezes falta esse contato mais direto do irmão mais velho com as outras, até para ajudar. Por um lado, perde um pouco essa questão do vínculo, mas por outro, ganha espaço de autonomia, vamos dizer assim, né? Hoje, talvez, o jovem está tendo uma autonomia mais eficiente, está conseguindo mais rápido essa autonomia, o que antes talvez fosse um pouco mais difícil. Até pelo que eu falei de início, pelas condições mesmo da pessoa sair
1992, da primeira campanha da fraternidade, que coloca a juventude, né, como um espaço, um caminho aberto, né? O quanto que a juventude vem hoje conquistando espaços, né? Percebendo os espaços, ocupando esses espaços. O que tem que ter cuidado é de não só ocupar esses espaços e esquecer daqueles que é base, né? Que é, por exemplo, a família, é excesso. Os espaços têm muito a liberdade, até demais, né? Mas a gente está acabando esquecendo esse outro espaço que é tão importante na vida da gente, que é a família. Ou seja, autonomia sem referência. Sem referência. Falta um pouco, talvez, de autocontrole mesmo, o próprio jovem, sabe? O que pode ir, né? Será que eu estou exagerando, estou passando, né? Parar um pouco, ouvir também, né? Os mais velhos, os pais. Só uma coisa que a Mariazinha falou, para a gente entrar em outro assunto, né, quando ela disse assim que o mundo sempre viu o jovem como aquele que tem que desempenhar aquele papel de dar um pouco, né, de fazer crescer. O próprio Papa Francisco ele disse que a juventude é o motor que gera o mundo, né, que faz o mundo andar. Né, e ele fala que nós somos protagonistas da história. Né, então o jovem sempre tem essa questão, né, a gente vai voltar lá para a questão política, né, de exercer esse papel de buscar direito, de buscar, né, aquilo que faz melhorar a sociedade. Será que hoje ainda o jovem está desempenhando esse papel, esse motor que gera um mundo, que faz o mundo andar? Eu mesmo que o pessoal geral pode falar um pouco dessa questão política, será que o jovem está sendo ainda esse jovem que faz, que funciona, que está... Primeiramente, agradecer também pelo convite. Eu estou representando o Executivo, mas também, naturalmente, respondendo pela prática da Secretaria de Desenvolvimento Social. Queria parabenizar o jovem pela nova estratégia. Eu tenho certeza que, assim, cada um de vocês, eu acredito que vocês também vão e Itacobi, né? Vocês vão lá, né, conhecendo a vontade que vocês têm. Tanto que isso pelo várias cidades na última jornada que teve. Né? Eu queria só compartilhar aquele momento com uma parte que a Mariazinha, como o Rogério falou. Né? Eu estudei mais ou menos na época, dessa mesma época. Naquela época, as escolas eram tinham essa preocupação dos valores morais, né, e religiosos. E hoje, infelizmente, nesse momento de religião, eu conheci a Bíblia na escola. Saí da escola, ia na casa da minha mãe, lá eu dia. E infelizmente hoje não existe mais, né, essa exigência. Eu vejo que, a não ser as igrejas, né, passando explicando a questão do Evangelho, não existe mais. Eu vou falar da praticar da minha casa mesmo. Eu tenho uma vida, né, de muitos da igreja que não estava aqui. Hoje eu acredito que a própria exigência do estudo não deixa, tirou esse tempo dela. Mas se talvez tivesse ainda isso, o currículo escolar, né, também saberia fazer parte, né, dela saber, né, o quanto é importante você ter Deus fazer parte da sua vida. Né? Eu falo isso também, eu acho que eu posso falar que eu também como representante da igreja aqui, né, eu sou católico praticante. Né? Então eu vejo que isso faz falta para a gente no dia a dia, e infelizmente hoje isso não exige mais, então também não se ensina mais. Eu até ouvi uma notícia muito triste esses dias, até na rede super, né, quando falou lá que enquanto as igrejas evangélicas e cristãs investem, porque elas investem um ano, o islamismo hoje, o muçulmano investiu em 3 dias. Então por isso que a gente vê o tanto que está avançando. Em valores, né, financeiros, ela investe em 3 dias. Então por isso que a gente vê o tanto que está avançando, como o doutor falou, né, essa questão do crescimento. Né? O problema da coluna da religião, ele está ligado à expansão ou não dessa religião. O problema da religião é o intelectualismo, né? Aquilo de achar que a verdade é a única. E aí leva isso ao pé da letra, é que o Islã é muito mal compreendido no mundo, da forma como
interpretação equivocada dessa parte fundamentalista radical do Boko Haram, na Nigéria, do Estado Islâmico, do Talibã, do Hamas, algumas vertentes do islamismo, eles interpretam o Alcorão muito radicalmente. O Alcorão tem uma expressão, uma passagem no Alcorão, que chama Fadah, jihadismo, chama jihadismo. A palavra jihad no Alcorão aparece como luta para divulgar, para crescer. Quem interpreta a jihad como a luta armada, está levando essa interpretação ao pé da letra, que é algo chamado fundamentalismo religioso, com uma perseguição muito forte em cima de outras religiões, sobretudo os cristãos, naquela região, estão sofrendo muito como os ataques, a expansão dos Estados Unidos naquela região entre Iraque e Síria. Então, a religião em si, gente, não é problema, tem que haver tolerância religiosa. Nós não temos que encarar o islamismo como uma religião de malucos e algumas vertentes do Islã, assim como o cristianismo também já teve seus momentos de obscurantismo. Vejam a história da Santa Inquisição, houve também um momento em que o cristianismo, algumas vertentes levaram muito radicalismo à imposição do cristianismo, a expansão do cristianismo no mundo. Graças a Deus já superaram isso há muito tempo. O Islã ainda está numa fase aí, digamos assim, de idade média da religião, que é uma religião relativamente nova comparada com as outras. O Islã surgiu no ano 612. A partir do ano 612 surgiu o islamismo, o profeta Maomé. Então é uma religião que ainda está se formando. Então, quando a gente vê aquilo lá, não é o Islã não é aquilo. Algumas vertentes do islamismo que praticam o islamismo, tanto o radicalismo, que destrói o outro, que não aceita. Chegou na comunidade, vocês vão converter ou não? Vai converter ou não? Vão matar todo mundo. É isso. Está sendo criticado. Como em toda religião ou em toda sociedade tem. O fundamentalismo é que então a gente tem que ser educado também para tolerância religiosa, tolerância política, né? Às vezes você está aqui tem gente de vários partidos políticos, nós todos pensar políticos vamos tentar aplicar, então vamos respeitar a opinião do outro. É a chamada tolerância religiosa, tolerância política, a diversidade de opiniões. Também isso é um outro desafio. Quando a gente fala que os jovens hoje, sobretudo adolescentes, enfrentando dificuldade de lidar com a educação dos adolescentes, se a família tem dificuldade, e muito maior dificuldade da família, muitas vezes os pais não estão tão preparados como, por exemplo, o professor e a professora que estudaram para isso. Eles têm dificuldade para formar jogar na escola, eles que estudaram, imaginem que o pai e a mãe têm que ter esse preparo. Mas a missão do professor, eu enquanto educador falar, é escolarizar. O aluno vem educado e a gente escolariza esse aluno. E voltando novamente à educação, quando o Geraldo fala da filha dele, eu fico preocupado porque eu fico observando jovens de turmalina que saem para estudar e voltam com uma postura totalmente diferente, achando que tem a cabeça aberta, que sou ateu, etc. Sabe, assim, eu vejo que as universidades têm feito isso com os jovens, de um modo geral. Tem deixado eles meio, assim, ateus, desacreditados. Exatamente. Há pouco tempo atrás, vocês devem se recordar, esse negócio você está falando tão sério, você deve ter visto uma movimentação do governo para tirar os crucifixos dos órgãos públicos. Você recorda disso? Recordo. Então veja, até o próprio governo vai tirar um crucifixo com a sala de juízo, por quê? Porque o crucifixo também para lembrar que alguém foi julgado injustamente. Não é só questão religiosa. Então eu acho uma aberração do governo de eleição
parte muito importante. Queremos que haja isso tipo das salas de aula, da sala dos juízes, da sala do diretor, do órgão público. É isso. E aproveitando, até nesse assunto também, né, que a gente tem jovens que têm pais que participam atividades da paróquia e jovens que têm pais que não participam de atividades da paróquia. Então, por isso a gente pensou assim, que a própria educação deles também deve ter sido diferenciada. Vou aproveitar que a Yara, né, que ela também ela está até cursando a faculdade agora, ela pode até falar nisso. Né? Ela representa que pais que já participaram principalmente, participam de parte da paróquia, então com certeza ela teve uma criação voltada para o cristianismo, e ela pode falar para a gente como está sendo agora, ela dentro da universidade, dentro da faculdade, conviver, né, com isso que a gente acabou de dizer aqui, né, desses jovens que voltam totalmente mudados. Eu acho assim que, com certeza, ser criado numa base católica te dá realmente uma base, uma estrutura. A questão do exemplo, você tá vendo ali a sua família envolvida com aquilo, com os eventos, com a missa e tal. Eu acho que com certeza isso é importante, mas eu acho que também é necessário o jovem ter experiência, o jovem experimentar. O exemplo, lógico que é importante, mas se o jovem não tiver essa experiência com a igreja, com Deus, com os grupos, realmente isso pode ficar um pouco falho. É o que eu vejo, assim, dentro da universidade realmente a gente vê coisas muito opostas ao que a gente aprendeu. Mas eu vejo que com certeza a família foi importante para me levar a essa experiência. Porque realmente o que me mantém na fé foi a minha experiência com Deus. E eu acho que o importante da família foi me levar até essa experiência, me dar exemplos, me dar uma base para que eu tivesse essa experiência. Eu acho também que, querendo ou não, a gente participar da igreja ajuda a gente ter um compromisso com a formação de caráter. Porque a igreja é cheia de, vamos dizer, leis. Mas é como se fosse um código de seguimento. Na igreja você aprende que você deve honrar seus pais, que você deve respeitar, que é a forma da sua cabeça aquela ideia que isso está errado. Se Deus me ver fazer isso, você vai ficar triste, porque você aprende desde criança. Como meus pais participam da igreja desde sempre, desde que eu me entendo por gente assim, eu vou na missa, eu participo de festa religiosa, né? A gente já vai criando aquele conceito, aquele caráter de isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. Aquele compromisso, você cria aquela responsabilidade também. Eu tenho que ir na missa porque é importante na missa. A igreja é a base da nossa sociedade também, tanto na família quanto na sociedade. Certo, né? E eu sempre tive isso como profissional, como cidadã, de que um jovem que participa, como vocês participam de um grupo, é um jovem diferenciado, sem dúvida. Né? Independente de qual grupo, de qual religião ele faz parte de um grupo, ele participa, com certeza, se ele participa de criança, ele participa de adolescente, ele será um adulto, um jovem diferente, um adulto diferente. Eu sempre acreditei nisso, que as famílias precisam orientar os filhos desde criança para uma determinada coisa. Você tem que ter uma luz no fim do túnel. Na hora que você sai para o mundo, né, você tem um
eu posso cobrar diante disso? Né? Porque eu acho hoje, em termos de Brasil, aqui de fato o jovem é um motor. É ele que impulsiona, é ele que decide. Estava lendo também na internet, por exemplo, o caso daquele menino que foi arrastado por um carro e que depois todo mundo entre aspas, os meios de comunicação, ficaram o tempo inteiro debatendo a questão da maioridade. E quem foi que conseguiu que isso não acontecesse? Foi a juventude. Né? Porque a juventude hoje está participando dos conselhos, está participando da sociedade como um todo. Estou falando de jovens que participam. Porque a gente tem que ter esse cuidado. Né? Para a gente também ter a ação da gente dentro da sociedade. Porque às vezes, quando a gente é jovem, né, que está na juventude, a gente cobra muito, a gente quer muito. Mas e a gente luta para que esses direitos sejam, né? Como a Alice falou, tem direitos e deveres. Né? Falar sobre a pastoral da família que eu estou representando, eu faço parte do encontro de noivo, preparação de noivo para o casamento. Né? Nesse encontro, a gente debate muito sobre a questão da criação dos filhos, desde recém-nascido, antes de nascer, a mãe fazer parte das coisas da igreja, né? E assim que nascer, já conviver, levar ele sempre a participar das coisas da igreja, para ver se dá continuidade. Eu, pessoalmente, sempre, desde que não é meu filho, sempre que eu tenho oportunidade, não tem 19, ele tem 16, sempre que eu tenho oportunidade, ainda vamos na missa. Tem o dia, o menino está estudando agora, igual eu estou falando aí, às vezes lá tem a questão da faculdade, levar a cabeça para o outro lado. Eu ligo para ela, ó, tá lembrando? Hoje é domingo, na missa. Mamãe, fui na missa, foi pergunta como foi, ela fala, eu falo como foi daqui. Então, assim, sempre incentivo a ir na missa. No encontro também, a gente sempre fala a questão do batizado, do catecismo, né, da primeira comunhão. Isso aí é muito importante na vida da gente. Porque igual também falar aí que eles às vezes não são, os pais não praticam muito a religião. Mas o que eu acho do meu ponto de vista? Quero até parabenizar vocês. Eu acho que são os pescadores de jovens que conseguiram pescar eles para estar aqui com a gente participando da igreja. Eu acho que já é uma coisa que vocês estão de parabéns. Eu acho que se não fosse isso, quem sabe eles não estavam aí na rua sem fazer parte da sociedade, né, católica. É muito importante. Porque um dos papéis do jovem é esse. Né? É realmente buscar essa juventude para viver essa coisa nova, essa coisa diferente. E realmente fazer crescer. Pela vez que sim. E não é falar isso. Ele faz que não participaram, né? Efetivamente, da paróquia, da igreja. De forma que eles conseguiram realmente estar presentes, né? Achar esse caminho de ser juventude diferente. Sim, pois é. Eu participo do grupo dos casos jovens e realmente, o que o veterano Pinhara falou, que apesar dos pais elas participarem, mas ela teve uma experiência com a igreja. Então, como você falou sobre o papel do jovem, a minha experiência foi através do grupo de jovens, apesar de meus pais não participarem efetivamente da igreja. Então, acho que não é uma regra geral. Todos os pais participam, tem filhos que participam. Pais que não participam, tem filhos que não participam. Então, não é uma regra. Mas é claro que a família ela tem uma importância muito grande. Se a gente incentivar, como ela falou, incentivar desde cedo seu filho ir na igreja, isso tem uma importância. Porém, não significa que seu filho vai ser praticante. No meu caso, meus pais não são efetivamente participantes, mas eu tive, no caso, pescadores de jovens, que realmente me pescou e eu pude ter essa experiência com a igreja. Então, eu conheço pessoas que têm pais que participam e que fazem, inclusive, tarefas dentro da igreja, mas que não são praticantes, os filhos não são praticantes e são até de outra religião. Então, acho que não há um impedimento, né, os seus pais não serem. Então, na minha visão, como representando uma
que é essas coisas hoje, eu vejo assim, no mundo do jovem, hoje as coisas estão muito complexas. Às vezes assim, os adultos em geral pensam que a vida do jovem é, tipo assim, é fácil, sabe? É só ele acordar, ir para a escola, fazer essas tarefas de casa e beleza. Só que hoje a gente vê que o avanço da tecnologia é aquela questão, né? Aproxima quem está longe e distancia aqueles que estão perto. E isso o que acontece? Hoje em dia a gente vê a tecnologia disponível para praticamente todas as pessoas, né? Todas as pessoas têm acesso à internet. Então hoje a gente tem um nível de informação maior do que uma realidade de 1900 mais ou menos, sabe? 1990, por aí. Então, a gente tem uma dificuldade de absorver tudo que é exposto, sabe? Porque, às vezes eu paro para pensar, a sociedade quer um modelo de jovem ideal, né? Que foi dito aí anteriormente, né? Que da família, né? Que participa, que vai à escola, que participa das tarefas, né? Que no futuro possa formar um bom cidadão. E tem aquele outro lado, né? Que é aquele jovem que fica só, digamos, o jovem tecnologia, né? Que é aquele que não se movimenta, não faz nada. E assim, falo que é muito difícil a gente criar uma ideia do que é certo e do que é errado. Como meus pais não têm aquele hábito de igreja, essas coisas, para mim descobrir isso foi algo completamente, digamos, foi difícil, né? Porque a dúvida leva a querer o conhecimento, que às vezes leva a gente a errar, né? Mas leva também a gente a crescer. Então, tem várias dúvidas que eu tive a respeito do que é realmente ser família, né? Ser um jovem de família, o que é ser o jovem participa da sociedade, assim, sociedade política, sociedade vamos dar fé, né? Porque quando a gente vê que são muitas coisas que colocam para a gente mesmo, sabe? Às vezes tem aquela questão da família tradicional, né? Que é formada de homem, mulher e os filhos. E hoje já vem aquela família atual, que é formada de um casal de homem e um filho, ou então um casal de mulher e um filho, entendeu? Tipo assim, às vezes coloca muita questão. Hoje existe a família moderna porque uma família tradicional recusou a criação de um filho, entendeu? Coloca muito isso. Porque realmente a adoção só é possível porque houve a rejeição, né, anteriormente. Então são essas questões, outras questões, que vão ser expostas a nós, assim, talvez muito precoce por fato da internet, do meio de comunicação, ser muito assim, muito liberado, sabe? Eu falo que há um tempo atrás, uns 5 anos atrás, se eu quisesse ter acesso à internet, eu tinha que, por exemplo, trabalhar, conseguir o dinheiro para ir numa house para poder ter acesso. Hoje não, hoje em dia é simplesmente eu tenho um celular, talvez, eu passo em qualquer lugar, já tenho Wi-Fi disponível, eu já conecto aqui, já estou sabendo do que aconteceu lá no Japão, por exemplo, entendeu? Então, acaba que isso leva muito ao jovem a errar e ser encarado, tipo assim, às vezes como algo negativo na sociedade. E, para falar a verdade, toda a experiência que eu tive até hoje, assim, social, religiosa, eu vejo que o jovem é muito aquela questão de estar curado e a idealização dos pais das pessoas da sociedade. Porque é fato, os pais querem que o filho seja aquilo que eles não foram, muitas vezes. Entendeu? Não, eu acho que tem essa exceção. Eu falo que o sonho de um pai e de uma mãe é o filho se formar, ser bem sucedido, entendeu? Isso já é colocado desde
às vezes um jovem de condição, não porque ele sente o desejo de cursar o curso dele, mas porque a família influenciou. Então, como eu não tive assim, muita influência da família na parte assim, religiosa, dessas questões, os valores que eu aprendi foi através da experiência que eu tive, entendeu? E saber o que é certo e o que é errado foi através do teste. Muitas pessoas, às vezes eu falo que a gente às vezes tem que ser sábio para aprender com ele dos outros. Porque a dúvida, às vezes chega um cara assim, pede você está com um cigarro na mão, por exemplo. Olha, experimenta isso, é bom. Entendeu? Se você não tem uma formação daquilo que vai te fazer mal, vai te viciar, vai te colocar em um caminho que vai te levar a um lugar totalmente diferente, vai te levar a você fazer coisas que não seriam corretas dentro de uma sociedade, aí vai gerar aquela dúvida, será realmente que isso é bom? O pessoal sempre vejo falar, né? O jovem foi morto, gera aquela dúvida, o jovem tem aquela coisa, né? De querer provar que ele pode fazer as coisas de forma a se dar bem, né? Não, vou experimentar aqui, isso aqui não vai fazer a cabeça não, eu sei que os meus ideais são esses, não é o cigarro que vai me atrapalhar, mas aí vai um hoje aqui, vai um outro ali, aí depois da maconha já passa com a droga mais forte, e quando vem já cai na situação que, infelizmente, a gente vê muito droga no momento, por causa de droga, e tudo por quê? Talvez por causa da própria formação mesmo, tá? E dessas coisas que são colocadas perante o jovem da sociedade. O fato de querer um modelo ideal de jovem. O jovem fica perdido, não sabe quem realmente é ele. Eu estava pensando justamente nisso que você estava falando, que a sociedade, ela mesma coloca determinadas coisas para o jovem e que depois ela mesma vai tentar consertar. Né? Nós temos uma sociedade capitalista, consumista, onde as pessoas os jovens são atraídos o tempo inteiro por diversos produtos, né, que a própria mídia mostra. A sociedade em si ela fica o tempo inteiro. Aí a sociedade faz isso, aí vem nós, do poder público, das entidades, para tentar consertar uma coisa que às vezes a própria sociedade colocou, o próprio problema. Eu fico às vezes pensando nisso. Um exemplo que teve uma vez foi no Big Brother, numa festa que teve, aí o cara, não sei se estava liberado de droga, bebida, não sei a vontade, aí depois a notícia que ele estuprou a mulher. Mas peraí, eles colocam as pessoas lá dentro, oferece cara tudo aquilo, né? Aí depois a pessoa, através daquilo, daquela experiência, ela faz algo errado, eles apontam com ela. Ué, essa pessoa colocaram lá pra isso. Pra ela ser vista fazendo isso. Aí depois a sociedade vem julgando, eles mesmos colocam a pessoa no problema e depois eles mesmos vêm em cima. Eu acho que hoje as coisas estão muito expostas, sabe? Hoje em dia não tem mais aquela questão de, por exemplo, se há um problema, por exemplo, um problema de família, você já não resolve esse problema de família. De certo fato, às vezes, isso pode ser até algo ser considerável, né? Que tem as pessoas que auxiliam, de certa forma, entendeu? Mas acho que ficou muito exposto a essas questões, sabe? Por exemplo, se acontece uma briga em casa, já tem uma pessoa ali com o celular gravando, tipo assim, a cidade toda já sabe que houve uma briga, entendeu? Começa todo mundo discutindo. Pois é, as coisas ficam tipo assim, eu acho que a exposição que a gente tem, de certa forma, atrapalha, entendeu? Eu acredito, minha família não tem mais intimidade. eu acredito que o conhecimento liberta, entendeu? A pessoa, quando ela conhece, ela realmente sabe o que é certo e o que é errado. Mas o fato, essa questão de saber qual é a forma de colocar esse conhecimento, entendeu? Esse é o desafio que joga hoje. A gente, O acesso à informação, a possibilidade do acesso à informação, cabe a cada um saber
porque não está fazendo falta nenhuma. Agora, meu amigo nenhum deu falta de mim lá na internet, não. Então, quer dizer, tem um lado bom, de repente, A sociedade é muito virtual, né? A questão é essa. Então, é preciso ter esse segmento, E é esse o grande papel do tem jovem. tanta coisa boa na internet. Parece que é interpretação disso, não tem importância nenhuma. Nós falamos no início questão de valor, né, gente? Hoje, assim, os valores hoje, tudo pode, tudo é aceito, tudo é bonito, né? Tudo é permitido, né? E o jovem na idade, né? Na idade que vocês estão, né? A gente não tem medo de nada, a gente acha que nada vai acontecer com a gente, nada de ruim acontece, né? Só acontece com os outros, né? Então, assim, vocês, com certeza vocês viram aquela situação na universidade lá em Bauru, na semana passada, aquela festa, o desafio era quem bebesse mais, né? Até que levou um jovem de 23 anos, estudante de engenharia, né? A um coma alcoólico e chegou a morrer, morreu e hoje está lá, né? Os colegas, aquele sofrimento, todo mundo aquele sofrimento todo, né? Por uma coisa que podia ter passado, né? Porque quando estava ali naquele sabe, o que era aquele sabiá? Era quem bebesse mais, quem podia, mas quem aguentava mais, mais lógico, quem aguentava mais, né? Então, assim, é uma coisa que não dá para admitir, né? O jovem entrar numa de falar assim, eu aguento, vou fazer bonito aqui pro outro, veio, tá? Vou fazer bonito a ponto de perder a vida, né? Então, hoje tudo é permitido, tudo pode, é complicado, às vezes em casa, você tenta mostrar para o seu filho, olha, isso é prejudicial à sua saúde. Vamos falar por esses suplementos aí de academia, né? Que tá aí, ó, consumismo, tudo aí, cheio de produtos diferentes, que vai fazer você ficar bonito, um minuto, lindo, gostoso, maravilhoso, né? Um minuto. Mas e aí? E as consequências para a sua saúde? E quando a gente quer, como pai e mãe, né? Colocar para eles que aquilo ali é prejudicial, não, acho que o fulano de tal estudou, é nutricionista, fez isso, fez aquilo e falou que pode, que não pode. Você entendeu? É muito complicado. A juventude é assim, ó. O que eu fico observando? A juventude tem um poder muito grande. O poder de tirar Fernando Collor de Mello da presidência da República. Mas, ao mesmo tempo, a juventude hoje usa essa energia, como o doutor Alice falou, às vezes para quebrar todos os ônibus de São Paulo. Aí, para quebrar todo o patrimônio público. Aí você fica, por isso que às vezes o jovem é considerado e às vezes ela é considerada força negativa, né? Por causa dessas atitudes que talvez vão pela massa, né? Que muitas vezes atrapalha a juventude, o jovem hoje é isso. Eu estou no meio de uma massa que está defendendo, eu defendo junto com ela. Eu estou numa massa que está quebrando, eu vou quebrar com ela. Né? Então a gente precisa avaliar isso. Mostrar que está acompanhando. E é isso que eu acho que tem uma dificuldade desse espaço da juventude saber utilizar esse espaço. Né? Porque muitos acabam não utilizando os espaços de manifestações, de reivindicações, e passa por um extremo ao outro. Aí o jovem muitas vezes fica desacreditado. Mas todo mundo acredita na força do jovem. É tanto que investe nele. Na época das eleições, né? Todo mundo fala, nós temos que imitar o bairro, porque ali tem muito jovem. Nós temos que imitar o lugar, porque ali tem, né, tem uma associação que tem jovens que participam. A igreja investe porque sabe que a juventude é o futuro da
E ele chegou a um dado, por exemplo, que o próprio pessoal do hospital, eles disseram que o crescimento de jovens hoje, vítimas hoje de acidentes de moto, tem crescido bastante. Que a gente aproveita o poder público também político para a gente poder reivindicar também como jovens. Por exemplo, ouvimos dizer que se criava um setor de juventude na cidade. Ótimo, porque realmente é dar voz para esses jovens, como você falou, para escutar o jovem, para ouvir o jovem, porque aí isso coloca as ideias do jovem com esse em prática. Então a gente queria perguntar também, tem alguma coisa, pessoal da Câmara, tem algum projeto para os jovens, com os jovens, sobre os jovens, alguma coisa que o setor político está fazendo, voltada para como isso, forma preventiva e não só corretiva, Porque colocar a polícia na praça para prender moto, eu acho que é uma forma corretiva. Eu acho que a gente precisa focar em formas preventivas. Denunciar primeiro, porque eles não saem, Exatamente. passa, É mais econômico também. Porque evitar um problema antes dele acontecer é bem mais fácil. Então não tem realmente alguma. Olha, especificamente voltando para a juventude, primeiramente assim, existe uma definição etária de juventude, tem aquela da Organização Mundial da Saúde, e tem uma no Brasil, e eu não sei se vocês sabem, mas em 2013 foi promulgada uma lei que instituiu o Estatuto da Juventude. O Estatuto da Juventude prevê uma série de políticas públicas voltadas para o segmento jovem, dos 15 aos 29 anos, definindo um jovem aquele indivíduo de 15 a 29 anos. E ao indivíduo jovem adolescente, que é até os 18 anos, e tem uma legislação específica para o Estatuto de Adolescente. Para esse daí já existe o Conselho Tutelar e o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Com relação à implantação do Estatuto da Juventude, uma das medidas é a criação do Conselho Municipal da Juventude. Me parece que não foi feito, essa iniciativa é do Poder Executivo, porque o Conselho Municipal da Saúde é um órgão vinculado ao Poder Executivo. Então não é a Câmara Municipal não pode ter iniciativa de criação desse órgão. Tem que partir lá do Poder Executivo. Isso está previsto nessa lei, que ela entrou em vigor em fevereiro de 2014, a Lei 12.852, 5 de agosto de 2013. Ela entrou em vigor 180 dias depois, ou seja, no dia 2 de fevereiro de 2014. Aqui prevê-se uma série de políticas voltadas para a juventude, de 15 a 29 anos, que é assim que é definido pela lei, e uma delas é a criação do Conselho Municipal da Juventude. Fica aí a dica então de vocês, a partir de hoje, procurem, liderem esse movimento, buscar junto ao Poder Executivo, especialmente em geral, lidera que trabalha nessa área, na área social, para cobrar a implantação dessa lei. Eu sei que há dificuldade financeira, mas pelo menos dá esse passo inicial, que é implantar a legislação, com o tempo de colocar esse órgão efetivamente para funcionar e fazer essa interação, essa interlocução com vários outros órgãos, na busca de políticas específicas para essa faixa etária, ao jovem adolescente e ao jovem adulto, passou dos 18 anos é o jovem adulto, até os 29. Então é preciso promover essa discussão, ampliar essa discussão. Aí dentro da implantação dessa lei, aí já vai sair fora do segmento religioso, porque a legislação é feita para toda a sociedade, não só para uma determinada religião. E seria até interessante que vocês promovessem a interlocução com a juventude. Eu sei que os nossos outras religiões também, religiões cristãs, a sua maioria, aqui do Marina, nós temos duas religiões cristãs, são diferentes correntes, mas todas são cristãs. Nós temos até o bandista em Turmalina. Budista, quer dizer. O bandista, tem um espírito também, mas esse espírito é cristão também.
trabalham muito com a Bíblia também, né? A nossa Bíblia católica, cristã. Então é preciso também ter essa revolução, até para poder despertar em todo mundo a tolerância religiosa também. Então fica a dica para vocês aí, liderem esse movimento, né? Porque a gente fala muito de jovens na política. Eu conheço jovens na política e eles demonstram, eu percebo muito despreparado dos jovens. Eu conheço vereador, 19, 20 anos, cidade vizinha aí, mas eu vejo muito despreparado você está fora do processo, você imagina que você cai lá, você vai ver a realidade diferente, né? Então é preciso participar mesmo para ver como é que funciona e para trazer umas ideias também, né? Nós temos que às vezes sair daquela situação de comodismo, né? Porque as coisas sempre foram assim, as coisas sempre foram assim, porque não chegou ninguém com ideia nova, vamos fazer diferente, né? Tem um cara que eu gosto muito dele, que eu cito um exemplo de uma comunidade num país antigamente, né? Lá costumava cortar o rabo e a cabeça do peixe, né? Por quê? Porque a panela na época era pequena, não cabia o peixe inteiro, mas agora as panelas se expandiram, as pessoas continuam cortando a cabeça e o rabo do peixe. Por quê? Porque as coisas sempre foram assim. Então é preciso trazer novas ideias para mudar, não é, chefe? As coisas não podem continuar sendo assim. Por que na política espaço do jovem é pequeno? Eu vejo, por exemplo, uma dificuldade muito grande de renovação política. Mas a renovação não é só de nomes, não é só de pessoas, não, é a renovação de procedimentos, processos de escolha, candidatos, etc. Essa renovação, alguém tem que fazer, para pegar ideias novas, né? Essa participação, porque você fala assim, mas eu, por exemplo, na minha eleição, tenho muito já na cidade aí. Alguns, eu lá muito na nacional. E aí? Você trouxe alguma coisa de novo do debate? Uma ideia nova do debate? Estimular o jovem? Será que o jovem também não está entrando no esquema político mais antigo, tradicional, não? De querer participar da eleição do povo, de comprar voto, ou de vender o voto? Eu cito um exemplo aqui de uma eleição, acho que foi em 2004. Outro grupo de jovens que promoveu uma reunião com o candidato. Dentro desses jovens, alguns já era o primeiro voto. Eu vou falar não exatamente, né? Mas houve um candidato vereador que patrocinou para esses jovens um churrasco. Eram 19 jovens. Patrocinou para eles um churrasco com o compromisso deles votaram nesse candidato. Quando eles se acham que eles votaram, eles ficaram se catando de banho. Mas é uma vergonha para você. Primeiro voto você fazer isso? Né? Que tristeza é essa? Que renovação é que nós queremos na política? Senhor, as pessoas novas já entram dentro do esquema viciado. Não pode, né? É algo diferente mesmo. Inovação. Principalmente procedimento. Trocar nome é fácil. Mudar de cultura é fácil. Mudar o esquema antigo. Eu fico. Então, essa questão, só para comentar, da estatura de juventude, em relação ao princípio, eu deixo a sugestão para vocês aí, se interem com o geral, vamos buscar isso aí. E em relação a isso, até por eu também trabalhar no juventude, que eu vejo, às vezes, do jovem, do marinho, existe muito fácil. Eu me lembro de uns 2 anos atrás participar de uma assembleia lá na Atlante, onde deveria ter alguns jovens daqui, que era justamente para criar
trabalhar no poder público, eu também quero que isso aconteça. Porque muitas vezes não depende de mim, talvez não vai depender do Geraldinho, mas depende de quem está ali, ó, falando, peraí, nós queremos isso. Às vezes a juventude não quer, dá a impressão que está bom do jeito que está, entendeu? Se não tem um esporte, como nós estávamos conversando, às vezes o esporte é baseado só no futebol, cadê o vôlei, cadê o futsal, cadê o handball, o basquete? Mas quem é aqui que já procurou o secretário de esporte, ou mesmo o Geraldinho, o Zilmar, falando assim, nós queremos que aqui tenha um esporte diferente. Nós queremos que as Olimpíadas da Paz volte, que nós fizemos no fórum do CNC, mas nenhum jovem voltou para falar, e aí, gente, aquilo que nós falamos lá no fórum, tem alguém se movimentando? Né? Então, me preocupa, às vezes, que a juventude turmalina desiste no que faz. Aí eu pergunto, por onde que ficou aquela reunião que nós fizemos lá na Plan, que ficou na próximo mês, daí 2 meses, fazer outra movimentação? Eu nunca fui chamada, né? Enquanto quem trabalha no poder público e que eu possa ajudar, né? Porque com o meu conhecimento, com o meu trabalho, eu posso ajudar, por exemplo, convencer o Geraldinho, por exemplo, falar, Geraldinho, você tem que cobrar o secretário de cultura, que tem que ter mais teatro aqui, tem que ter uma de dança, não sei o quê. Eu posso, porque eu como psicóloga e como parte da equipe do CRAS, eu não tenho poder de executar, mas eu tenho talvez a facilidade de chegar e conversar, de argumentar. E aproveitando até essa questão que você falou do cultural, né? Tem um pessoal que representando o grupo único, e eu não sei, talvez assim, dessa questão política, pública, para a juventude, a cultural talvez seja uma das mais movimentadas, porque o Marão exerce toda essa questão cultural mesmo, né? Então, as meninas, se elas quiserem falar para a gente, né? Assim, como grupo de jovens, né? Assim, vocês veem realmente esse espaço seu de juventude, que trabalha com cultura, está sendo desenvolvido, vocês estão tendo esse espaço para poder trabalhar, né, com um grupo de jovens, seus, está conseguindo esse espaço? Eu acho que sim, depois mudou, sabe? Os trabalhos que a gente fizer, tem mesmo, que a gente passa a campanha do horário, a gente ajuda as famílias, sabe? Vai em alguns lugares. Tudo que a gente faz assim, com amor, as coisas. Também tem essa questão, né? Todo ano vocês fazem esse projeto aí do sábado, né? A gente trabalha antes, faz Judas, faz da família, tem também balança de fitas, a gente prepara também, todo assim, tem festival também que a gente faz todo ano. É porque às vezes fica essa questão, né? É porque são vários setores da juventude. Aí tem esse setor cultural, tem esse setor religioso, tem esse setor. A gente vai procurando setores de juventude. Então, às vezes, a gente fica. Acaba que certas coisas sobram sempre para os mesmos, né? Porque às vezes aquela juventude daquele setor não pode, não quer realizar aquilo, né? E acaba que vai buscar essa juventude desse outro setor para poder tomar mais conta, mais parte daquela outra. Né? Então, às vezes, realmente, nessa questão da juventude, tem isso. É a questão de diversificação da atividade. Porque tem gente que gosta de uma coisa, outra gosta de outra. A questão cultural, por exemplo, tem várias modalidades de manifestação cultural e o entanto não aparece. As pessoas colocam alguma coisa no Facebook e só ficam preocupadas, mas quem vai tocar? O festival não é festival de cultura? Mas cadê essa cultura? Onde é que ela está? Está em todos os cantos do município, na zona rural, aí, tanta manifestação cultural interessante que não aparece. Eu vejo, eu acho que esse debate é o primeiro passo. Já no maio, a gente está oferecendo um projeto que está trabalhando
iniciar o tempo dos jovens, né? Nós mesmo, a gente vai estar aberto para iniciar essa conversa, né? Eu acho que criar simplesmente um departamento de juventude talvez não seria, não é o essencial. É saber qual é essa busca de jovem mesmo, né? Aí vai precisar da participação de vocês, qual é essa busca de jovem, né? Para que a gente faça parte mesmo dos movimentos cultural. A gente vai estar assim, né? Pronto, a qualquer momento, se vocês nem quiserem estar conversando com a gente desse tipo. O Conselho Municipal de Juventude é um órgão que dirige no caso de prefeitura, porque o membro do Conselho Municipal não será remunerado. Então, o primeiro passo no sentido de implantar o Estatuto de Juventude do município. Então, o Estatuto de Juventude prevê a realização da Conferência Municipal da Juventude. Aí sim, começar a se discutir, né, o que é um projeto a longo prazo. Eu acho que esse primeiro passo que pode ser dado é implantar o Conselho Municipal da Juventude, que não vai trazer despesas da prefeitura, isso, né? E isso é a longo prazo, à medida que for sendo possível, vai implantando. E eu, da minha parte, se vocês quiserem formar uma comissão aí, começar a trabalhar com o jovem, eu me exponho através do leito municipal. Eu deixo essa questão de diversão, que é um passo importante para fazer uma coisa muito mais ampla e o roubo todo o setor brasileiro. Um detalhe em relação ao que foi dito que eu percebi muito. Às vezes as pessoas cobram muita participação do jovem na questão, pela questão política, como foi dito aí, mas tem um detalhe que às vezes assim, o jovem em si, a tendência dele é fazer aqui e agora, entendeu? Quando ele está aqui. Então, vamos fazer um bazar, por exemplo, para arrecadar fundos para uma entidade. Vamos movimentar aqui, já corre um vai para o lado do aeroporto, faz isso, faz aquilo. E muitas vezes a gente encontra uma certa burocracia em algumas questões que a gente fala, às vezes poderia estar realizando algumas tarefas, mas pelo fato de ser muito burocrático, a gente perde talvez aquele gosto que ele faz, né? Entusiasmo. Aí às vezes fica faltando para o jovem aquela questão, nossa, o jovem participa disso, mas por que será? Entendeu? Na questão política, né, nós temos que lembrar que nós temos uma democracia. A democracia é a arte de fazer prevalecer e tese a vontade da maioria. Agora, essa maioria tem que ser ativa. Se ela não for ativa, a minoria ativa vai superar a maioria. Democracia é assim, funciona através da pressão, da luta, da reivindicação. Né? Se acomodar, parece que está tudo bem, ninguém vai conquistar nada, o mundo não vai sair do lugar. Se tivesse uma certa liberdade, questão da ação mesmo, entendeu? Para poder fazer acontecer as coisas. Às vezes a gente quer fazer, mas aí vem, nossa, tem esse detalhe. Ô, Vitor, mas agora vocês falaram, Marcão falou isso aqui, que vocês abraçaram o desafio. E o que é o desafio? Vocês estão começando ele aqui agora, né? Que é as discussões do papel do jovem nas várias esferas da sociedade. Né? Eu acho que é isso que vocês estão fazendo. Acho que a partir do momento que vocês estão pegando, abraçando isso, o ir, lá é Rússia, né? O Cracóvia. chegar até lá na Polônia, ao chegar lá é para trazer para a gente mais força, né? Mais energia, aprender com todos os jovens que estão vindo de outras culturas diferentes, com jeitos diferentes de fazer acontecer as coisas e colocar em prática. Nós temos que ir, mas temos que voltar com alguma coisa. Né? Eu acho que falta, na verdade, é o jovem encontrar o seu lugar dentro da sociedade mesmo. Porque eu vejo que a Câmara está lá com a tribuna aberta, né? Você tem direito de ir lá e expor. O que falta mesmo é o jovem se interessar por isso. Igual nós estamos aqui e tem muita gente mexendo no celular. É uma prova de que tem gente que não está nem aí com o que está acontecendo aqui. Então, está só como presente
mas não está se interagindo com o que está acontecendo. E depois são as primeiras a reclamar. Então acho que falta de verdade esse interesse mesmo, os jovens se encontrar dentro da sociedade como agente crítico ali, construtivo. Mas eu entendo, eu não falo da questão do entusiasmo. Às vezes o jovem é aquela questão imediatista mesmo. Agora eu estou querendo, agora pode acontecer. Só que nós vivemos em uma sociedade onde isso não acontece. Né? Onde as coisas de fato não conseguem realizar da noite para o dia. Então nós temos que conquistar essa paciência, não é paciência, é persistência. Né? Porque a gente percebe que onde há persistência, existe um certo respeito. Eu vou falar aqui da Associação de Pais de São João Batista. Todo mundo que era ou vereador ou secretário sempre tinha um receio. O que será que a reunião do Bar São João Batista vai trazer agora como problema para nós? Não sei se o Geraldinho lembra, mas assim, eu participei muito da associação na época, há uns 2, 3 anos atrás, e via essa cobrança, e via esse medo de quem ia lá. De falar, nós hoje nós vamos achar, o que será que vai ter? O que significa isso? Sociedade organizada. É o que está acontecendo com os professores hoje. É o que está acontecendo com os professores hoje, estão se organizando, reivindicando os direitos. O segmento social organizado. O segmento do está organizado é muito difícil. Né? Gente, vamos ver, né? O tempo nosso já está chegando. Se deixar, nós vamos falar coisa. Aí, vou deixar aberto, né, para cada setor quiser falar alguma coisa, concluindo, né, o assunto dele, né, da sua específica área. Esse processo que você está falando aqui, às vezes, de acumulação, é o seguinte: todo movimento, toda organização tem que ter liderança. A liderança que é a responsável por tocar o bonde, né? Assumir a direção das coisas e fazer a mobilização. Tem aquele jovem que não toma a direção das coisas, mas se ele for estimulado, ele vai comparecer, ele vai participar. Então, que haja com vocês as lideranças, que essa liderança seja legítima, que essa liderança seja ativa e que lidere mesmo. Não as barreiras existem, elas precisam ser superadas. Né? As conquistas importantes, elas têm dificuldade mesmo. Se desistir na primeira dificuldade, nada vai ser superado. O recado que fica é esse, né? Vamos procurar ocupar os espaços perdidos, os espaços existem. Mas a maneira de ocupá-los precisa ser esperta. Eu acho que essa tarefa é para as lideranças do movimento. Já que o professor ia falar o que me deixou para mim com crescimento foi uma questão dos jovens na sociedade, né? Que vão dar início na participação do jovem na sociedade. E a questão de como o jovem é desafiado a crescer dentro da sociedade. Entendeu? A forma que o jovem é movido a isso, entendeu? A gente vê que nós estamos no final do mundo. Então, o jovem o papel dele só vai ser realmente reconhecido quando ele começar a ser desafiado e direcionado a questões construtivas. É o que me deixa assim, o ponto que eu vejo que é necessário trabalhar. O fato de desafiar o jovem a ser aquele jovem que vai construir, que vai ser realmente o motor da sociedade. Eu quero parabenizar vocês, agradecer pelo convite e que não importa onde vai ser a jornada de vida, mas que vocês possam, através desse desafio que vocês abraçaram, vocês de fato coloquem em prática. Né? E aí eu já convido para nos ajudar com o fortalecimento desse grupo
jovens participando do conselho. Eu participo do conselho da criança e do adolescente, não tem nenhum jovem. Tem as meninas que participam do conselho de saúde, não tem nenhum jovem. Eu estou participando do COMAT, que é o Conselho Antidroga, não tem nenhum jovem. Então a gente precisa, é isso que é protagonismo, né? Não é a gente falar assim, ó, vou pôr para fazer parte de uma conferência ali, como eu estou convidando vocês, isso faz parte, mas isso não é ser protagonista. Protagonista é você estar lá no conselho, falando para a gente assim, nós precisamos fazer aí, ó, o conselho da juventude, e aí, quem vai puxar isso? Isso que é protagonista. Então, eu parabenizo, é um passo muito grande que vocês estão dando. É a oportunidade de a gente conhecer vocês, de saber o que vocês pensam, o que acham, o que querem do mundo, né? O que querem da vida. E eu percebo que é muita gente com muito sonho, e a gente precisa sonhar grande, para a gente conseguir, pelo menos, o mínimo, né? Necessário para nós. Sonho alto, jovem, grande. E ele deu uma abertura muito grande. É bom, né? Nós temos Eu acho que falando um pouquinho da família, assim, como a gente estava falando, acho que foi falado muita questão de valores. E eu acho que os pais, em geral, né, têm esse dever de repassar os valores. Não